Olá, boa noite a todos. Meu nome é Mara e eu sou biomédica e tenho mestrado em aconselhamento genético e genômica humana pela USP e atualmente trabalho na Mendelix, no setor, na área de análise dos exames. E nesse treinamento a gente vai falar um pouco sobre o gene DMD, as distrofinopatias e as técnicas que a gente realiza para fazer o diagnóstico. Então eu vou começar falando do gene DMD. Ele está localizado no cromossomo X, na região XP21.2 até a P21.1. Isso significa que ele está localizado no braço curto do cromossomo X. E a proteína que tem origem do gene DMD é a distrofina. E ela atua principalmente nas células do músculo, estabilizando a membrana plasmática. Lembrando que o DMD é um dos maiores genes do nosso organismo, ele possui 79 exons, e a proteína, além dela estar super frequente nos músculos estriados, ela também possui 32 isoformas diferentes, ou seja, o DMD ele tem 32 transcritos diferentes e eles vão estar expressos em tecidos diferentes. Um exemplo é um transcrito que é muito frequente no sistema nervoso central, no cérebro, que ele é um pouco mais curto, ele tem início, então, no intron 44, e já conseguiram associar que pacientes que tenham alterações variantes na parte mais distal do gene têm, então, um comprometimento maior intelectual, provavelmente associado a esse transcrito. Então, vamos falar um pouco mais sobre as distrofinopatias. Como o gene DMD está localizado no cromossomo X, as distrofinopatias elas têm herança recessiva ligada ao X. O que isso significa? Que mulheres que sejam portadoras, as mulheres têm 2 cromossomos X, então um dos cromossomos com uma alteração no DMD, ela significa então que ela é uma mulher portadora. E para os homens serem afetados, como eles têm só um cromossomo X, então eles só têm uma cópia do gene DMD, então basta uma cópia, essa única cópia está alterada, eles então são afetados. O risco para a futura prole de algum paciente de irmãos de algum paciente que já tenham DMD, ele é dependente, então, do resultado da mãe. A gente precisa saber se a mãe é portadora ou não, porque isso vai mudar o risco dela ter outros filhos com distrofinopatias. Os meninos sempre, então, toda vez que algum indivíduo do sexo masculino tiver uma alteração no DMD, eles vão ser afetados, eles vão apresentar fenótipo, justamente porque eles têm só um cromossomo X, uma cópia, então, do gene DMD. Agora, as meninas, as mulheres, como elas têm 2 cópias, então, elas vão ter, então, se elas têm uma cópia afetada, né, um gene DMD com alteração e outros sem, elas podem ou não ter fenótipo, isso por conta de ter as 2 cópias e acontecer a inativação do X. Então, as mulheres, quando elas são portadoras, elas têm 50% de risco de passar o alelo afetado para os seus filhos. Algum homem que tiver um quadro mais leve, um indivíduo do sexo masculino com uma alteração no gene DMD com um quadro mais leve e for ter filhos, ele passa para todas as suas filhas do sexo feminino o alelo afetado. Em compensação, ele não passa o alelo afetado para os seus filhos, porque ele transmite o cromossomo Y nesses casos. E o espectro das distrofinopatias abrange várias apresentações clínicas diferentes, indo de umas apresentações mais leves até algumas mais graves, como a distrofia de Duchenne. Intermediário a isso, a gente tem distrofia muscular de Becker, um pouco mais leve, a gente tem as miocardiopatias isoladas e a gente também tem a elevação isolada de CK. Então, uma característica que ela está sempre presente em todos os estágios das distrofinopatias é a CK elevada. Ela sempre vai estar alterada, não importa qual seja o grau onde a gente encaixa o paciente nesse espectro. E apesar
da correlação entre o fenótipo e o genótipo ser boa, ela ainda não é perfeita. Então, a diferenciação do espectro é principalmente feita pela clínica. Nos nossos laudos, a gente sempre coloca como distrofinopatia o diagnóstico, a gente não se compromete com o fenótipo clínico, porque muitas vezes a gente não tem informação clínica o suficiente para conseguir encaixar um paciente numa categoria ou na outra, apesar da gente, quando a gente vê a genética, a gente pode até desconfiar qual é, mas como a gente não tem a clínica, a gente prefere colocar só como distrofinopatias mesmo. Então, vou falar agora um pouco quais são as variantes patogênicas que causam as distrofinopatias. De 65% a 85% delas são variações de número de cópias. E de 20% a 35% são alterações de nucleotídeos. Então, agora, eu vou dar uma retomada um pouquinho, quais são esses tipos de mutação e como que eles vão se apresentar no laudo para a gente, a parte de nomenclatura e como é que funciona, então, esses tipos de alteração que estão associados a distrofinopatias. O primeiro que eu vou falar, então, são as variações de número de cópias, que são as mais frequentes, e elas podem ser deleções e duplicações. E elas podem envolver um exon, vários exons, o gene inteiro, ou vários outros genes, né, e se estender além do DMD. E essa é uma figura que representa, então, graficamente, os 79 exons do gene DMD. E eu acho, não sei se vocês estão acostumados a ver essa imagem, eu acho que ela ilustra bem uma coisa que eu vou começar a falar um pouco mais, eu vou retomar, então, que é o frame, o que é a matriz de leitura que está representado, então, nesses encaixes entre os exons. Então, vamos entender um pouquinho, vamos relembrar o que é a matriz de leitura. Então, aqui eu peguei um pedaço daquela imagem, né, com alguns exons, e a gente consegue perceber esses encaixes. Então, o que ele significa? Lembrando que a matriz de leitura, o que significa que, assim, a cada 3 bases, elas codificam, então, elas formam um códon e elas codificam um aminoácido, então, a nível de RNA mensageiro. Então, aqui nessa imagem, a gente tem, tá vendo, 3 códons, de 3 em 3, a gente vai juntando, formando um códon, e então ele sempre vai ser complementar, vai dar lugar a um aminoácido a cada 3 códons. Aqui parece tudo certo. O problema, quando a gente volta para o nível de DNA, os exons são intercalados por introns, que quando a gente está falando de RNA mensageiro, eles já foram retirados. E aí que está a questão desses desenhos, que representa esse desenho. Nem todos os exons, eles vão ter códons inteiros. Às vezes, um códon, ele pode iniciar em um exon e terminar em outro. Então, aqui que está, por exemplo, aqui um exemplo, né? Um códon que começa nesse exon, mas as 2 bases finais estão no outro. Então, isso interfere, é essa dinâmica que está representada, então, por esses dentes, por esses recortes em cada exon aqui. O que mais ou menos a gente pode resumir, então? Se a gente tem inserções ou deleções de exons que são múltiplos de 3, isso não vai afetar a minha leitura, a minha matriz de leitura, como, por exemplo, esse daqui, porque os códons estão perfeitamente encaixados aqui. Se eu tenho alterações em exons que não são múltiplos de 3, aí eu vou ter, então, vou tirar a matriz de leitura, vou tirar do frame. Vamos ilustrar melhor aqui agora. Vamos pegar de novo aquela mesma imagem, então do exon 1 a 8, vamos trabalhar aqui como se o exon 6 tivessem alterações. Então, se eu deletar o exon 6, o que vai acontecer nesse meu exemplo? O encaixe entre o 4 e o 5 está correto, como estava sempre. Mas entre o 5 e o 7, como está sem o 6, o encaixe está incorreto. Tá vendo aqui? Isso significa, então, que é out of frame. Eu tirei a leitura do frame. Agora, o mesmo exon 6, se eu duplicar ele, lembrando que duplicações, elas geralmente ocorrem em tandem.
O que uma duplicação em tandem significa? Significa que ela ocorre na mesma sequência que estaria ocorrendo na mesma sequência do exon que ela mesma duplicou. Então, aqui na imagem, por exemplo, um exon 6 seguido do outro. Isso significa uma duplicação em tandem. A gente não consegue assumir que está assim, mas a gente presume que seja dessa forma. Como a gente pode ver aqui, o encaixe está novamente incorreto, ou seja, uma duplicação do exon 6 também é out of frame, também vai mudar a minha matriz de leitura, e a partir daí, então, todos os meus aminoácidos vão estar incorretos. Agora, vamos dar um exemplo de outro exon, então, o exon 4. Quando eu tenho o exon 4 deletado, o meu encaixe entre o 3 e o 5 continua da mesma forma que como estava com o exon 4. Ou seja, é uma deleção in frame. Da mesma forma que se eu duplicar esse mesmo exon 4, os encaixes, lembrando que a duplicação é em tandem, a gente imagina que seja em tandem, todos os encaixes aqui continuam iguais. Ou seja, a duplicação também é in frame. Então, assim, eu quis mostrar esse exemplo para a gente perceber que, às vezes, uma deleção pode ser out of frame ou in frame. Não existe uma regra de alteração. O que vai envolver, o que vai depender é a quantidade de nucleotídeos que tem dentro desse exon. E aí a gente consegue calcular se isso é uma deleção ou uma duplicação, é uma alteração out of frame ou in frame. E como é que eu faço esse cálculo? Eu posso usar essa imagem e duplicar e deletar e ver como fica o desenho. Ou então, uma ferramenta que a gente usa, que eu uso, que é mais fácil, é um site específico para isso, que é super simples. Se vocês quiserem começar a usar, é só jogar no Google DMD Frame Checker. É o primeiro que vai aparecer. Ele tem uma interface super simplificada. É só você colocar, então, qual é o tipo de alteração, se é uma deleção ou uma duplicação, qual é o exon que começa, qual é o exon que termina, e ele vai te dar o resultado. Por exemplo, aqui, uma deleção do exon 10 ao 21, ele me falou aqui que é out of frame. Então, super simples de entender e muito mais fácil de calcular se muda ou não o frame. E agora eu vou mostrar um exemplo, então, de como é que uma CNV aparece no nosso laudo. Então, esse eu peguei de um laudo que a gente fez, e é o cabeçalho, né? É a tabela de resultado, que a gente chama. A primeira coisa, o diagnóstico, como eu já falei anteriormente, a gente fala de distrofinopatia, porque a gente muitas vezes não tem informação clínica, então a gente só fala o geral mesmo. Vai junto a informação do OMIM, para caso o médico ou assistente queira consultar mais informações. Vai a informação de qual foi o gene que a gente achou essa alteração. Como a gente está falando então de exames específicos para distrofinopatias, né? Em todos os exemplos que eu vou mostrar aqui, é o gene DMD. A posição, então, o que significa? É a posição cromossômica. Então, é quando eu estou olhando pro cromossomo e eu vou falar, então, aonde começa e aonde termina essa alteração. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar, que a posição cromossômica, ela depende do genoma de referência. Então, esses números, eles podem mudar de acordo com o meu genoma de referência utilizado. Então, às vezes eu posso estar falando da mesma alteração, só que são laudos que foram emitidos em épocas diferentes, eles foram utilizados genomas de referência diferentes, eles vão apresentar números aqui em cima, regiões diferentes, mesmo se tratando de uma mesma alteração. Nesse caso, a gente usou o GRCH38, que é o mais recente. Então, essa informação, ela está no corpo, na metodologia do laudo, a gente fala qual é o genoma de referência utilizado. Aqui, o próximo é a variação, então, como a gente está falando de CNV, né? Aqui está escrito CNV. E, em consequência, eu vou dar o exemplo melhor do que é, então, essa CNV do caso em questão. Nesse caso, é uma deleção que vai do exon 51 ao 59. E tem esse número aqui embaixo, que é o transcrito. Lembra que eu falei que o DMD tem 32 transcritos? Então, esse é um deles, que é o que a gente usa de referência.
E isso é muito importante também de prestar atenção, porque dependendo do transcrito, essa minha numeração dos exons, ela pode ser diferente. Então, por isso que a gente sempre coloca a referência de qual transcrito a gente está usando para poder auxiliar na interpretação do exame. Outra informação importante é a quantidade de cópias dessa alteração que o paciente apresenta. Então, nesse caso, ele apresenta essa deleção em hemizigose. O que isso significa? Que ele tem só uma cópia dessa deleção. E por que não está heterozigose, está hemizigose? Porque esse paciente é do sexo masculino. E quando a gente tem só uma cópia de um gene e essa única cópia está alterada, a gente chama de hemizigose. Eu falo heterozigose, no caso, por exemplo, do DMD, nos casos dos indivíduos do sexo feminino, porque justamente as mulheres têm 2 cromossomos X, então elas têm 2 cópias do gene DMD, e se uma delas está alterada, essa alteração está em heterozigose. Mas se falando de indivíduos do sexo masculino, é hemizigose. E uma informação muito importante também é a classificação dessa variante, que nesse caso, então, ela é patogênica, então tá aqui, né, classificada como 5, e a legenda para a gente compreender melhor, então, qual é a classificação dessas variantes. Então, agora eu vou apresentar, então, outros tipos de variantes, que são as alterações de nucleotídeos. Então, que são a outra porcentagem, né, que vai de 20% a 35% dos casos de distrofinopatias. Eu vou só retomar, porque isso já foi, né, conversado no primeiro webinar. Então, vamos retomar. Quando eu tenho uma alteração de um nucleotídeo, por exemplo aqui, o A virou G, mas o meu aminoácido continuou o mesmo, é uma alteração sinônima. Se eu tenho uma alteração que muda o meu aminoácido, é uma alteração missense. Se eu tenho uma alteração que muda o meu aminoácido para um stop codon, então um códon de parada, eu tenho uma alteração nonsense. Outros tipos de alteração, então, quando eu deleto ou eu insiro nucleotídeos. Se eu tenho uma inserção de, lembra, 3 ou múltiplos de 3, eu vou ter, então, uma alteração in frame. É a mesma lógica dos CNVs, né? Agora, se eu tenho uma inserção ou deleção de nucleotídeos que não são múltiplos de 3, então eu vou ter um frame shift. E o frame shift muda todos os aminoácidos, até chegar muito provavelmente, quase todos, acontece o stop codon prematuro. Então a minha proteína fica mais curta do que ela deveria ficar. Outro tipo de alteração, então, são as alterações de splicing, ou seja, que vão mudar a minha proteína. Eu posso deletar exons. Aqui eu dei um exemplo de uma alteração intrônica, que vai acabar fazendo um exon skipping desse exon aqui. Tá? Então, são basicamente essas as alterações que a gente identifica no NGS e como elas se apresentam na hora de eu mostrar o laudo. Então, aqui é um slide com todas as nomenclaturas dessas alterações. Então, a primeira coluna, eu estou me referindo à posição cromossômica, que é exatamente a mesma primeira coluna que eu tinha comentado no laudo das CNVs. Então, é quando eu estou falando do cromossomo. E ela é dependente do meu genoma de referência. Nesse caso, então, todas essas alterações estão no gene DMD e todas estão usando o genoma de referência, o GRCH38. E aqui, quando eu vou observar a nomenclatura, eu sempre tenho a posição dela e qual é a troca. Então, nesse caso, é um T para A. Nesse caso, é um C para T e aqui sucessivamente. Nessa coluna, eu não consigo ter uma noção de qual é a consequência dessa alteração. Eu tenho só a alteração em si no cromossomo. Na segunda coluna, eu já estou falando da posição dessa alteração no DNA codificante. E uma coisa muito importante a gente lembrar, que na hora que a gente está falando do DNA codificante, o DMD é lido ao inverso. Então, eu leio ele da direita para a esquerda.
Por isso que quando eu vou ver, então, as trocas, elas estão invertidas. Então, eu tenho que ler ao contrário e inverter. Então, aqui, quando eu estou falando na posição cromossômica, que é T para A, na posição do DNA codificante é A para T, certo? E essa posição, como eu estou falando do DNA codificante, eu estou falando de, então, que vai dar origem ao RNA mensageiro, eu tenho proteína, eu tenho transcritos diferentes, porque justamente eu tenho formas diferentes dessa proteína. Então, em todos esses casos, eu estou usando o transcrito de referência, esse daqui, que é o mesmo que a gente sempre usa, tanto em CNV quanto nas alterações de nucleotídeo, certo? E aqui já eu começo também a perceber algumas alterações de nomenclatura, mas é tudo baseado na posição do DNA codificante. Essa numeração, então, se refere ao nucleotídeo alterado dentro do DNA codificante. Eu não estou mais olhando o cromossomo inteiro, eu estou olhando a parte codificante do gene DMD. E a última nomenclatura que a gente tem é a da posição na proteína, que também vai depender do transcrito, certo? E aqui, então, eu consigo enxergar qual é a consequência dessa alteração. Então, aqui no começo, a primeira é uma sinônima, ou seja, a minha alteração não muda o meu aminoácido. Então, isso significa que a minha glicina na posição 358 continua sendo uma glicina, tá? Aqui na minha alteração, que é uma missense, então, a minha glutamina meu glutamato, desculpa, na posição 55 foi substituído por uma lisina. Na posição nonsense, o que significa que a minha glutamina na posição 3037 foi substituída por um stop codon. Então, esse asterisco significa um stop codon. A minha in-frame, ou seja, aqui, ó, quando eu volto para o DNA codificante, eu percebi que deletou 3 nucleotídeos. Quando eu deleto 3 nucleotídeos, é múltiplo de 3, então eu vou deletar só um aminoácido. Então, nesse caso, a lisina 226 foi deletada. No meu exemplo aqui do frameshift, eu dupliquei um nucleotídeo. Então, eu dupliquei um A. Ou seja, eu vou alterar o próximo aminoácido e levar a uma mudança na matriz de leitura e uma consequente criação de um códon de parada prematuro. Então, aqui no exemplo, a minha glutamina, na posição 1087, foi substituída por uma arginina. Dali para frente, esse FS significa frameshift. Então, dali para frente, todos os aminoácidos estão errados, eles mudaram o frame. E dali 11 aminoácidos, eu tenho, então, um códon de parada. E qual é esse último exemplo? Ele não tem posição na proteína. Mas por quê? Porque eu trouxe uma alteração de splicing que ela é intrônica. Então, como ela é intrônica, ela não tem posição na proteína. Aqui, se vocês forem observar na posição do DNA codificante, eu tenho aqui que foi o nucleotídeo na posição 10.087 menos 1. Isso significa que ele está no intron, certo? Então, ele não tem. E isso vai alterar o splicing. Então, ele não tem posição na proteína, essa alteração, porque o intron não está na proteína. Aqui a gente, então, não sabe, inclusive, prever qual vai ser a consequência na proteína, porque a gente tem uma alteração no splicing. A gente não consegue prever exatamente qual vai ser a troca, certo? E como é que tudo isso, então, se apresenta num laudo pra gente? A gente tem, então, a mesma tabela de laudo, com as mesmas informações básicas da CNV, só que agora a gente está falando de alterações de nucleotídeo. Então, o diagnóstico de estrofinopatias com o mesmo MIN, o gene é o DMD, a posição, da mesma forma, está aqui a localização, depende do genoma de referência, nesse caso, continua sendo 38. A variação, então, aqui a gente percebe que foi uma inserção de 7 nucleotídeos. Lembrando que essa variação, eu ainda estou falando em referência ao cromossomo, tá? Então, a ordem e a sequência vai ser em relação à posição cromossômica, da mesma forma que eu mostrei no slide anterior. Aí nós temos, então, a consequência, como eu já tinha falado anteriormente, ela depende do transcrito, então ela tá aqui direitinho.
E a posição no DNA codificante, ela se encontra no texto do laudo. Mais para frente eu vou mostrar outros exemplos. Então, aqui na tabela a gente coloca só a posição cromossômica e a consequência na proteína. Mais para frente no laudo, no corpo do laudo, vai ter então a posição no DNA codificante. Novamente, então, a gente tem a hemizigose, nesse caso, ou seja, era um indivíduo do sexo masculino, e a classificação da variante, então, como patogênica.